Olá pessoal, bem-vindos aqui. Vamos resolver o exercício da disciplina de estradas. Calcular as altitudes de uma porção de grade sabendo que um primeiro trecho de inclinação constante com 3% tem como referência inicial a estaca 541 com cota de 367,280 e estaca final, 548. O segundo trecho de inclinação constante de 4% tem referência inicial estaca de 548 e final a estaca 557. Para o cálculo da curva vertical de concordância entre os dois trechos, deve-se considerar um sistema único de eixos no PCV, ponto de curva vertical, estaqueamento de 20 metros, raio mínimo de 700 metros, distância de visibilidade de parada de 75 metros e pontos principais recaindo em estacas inteiras. Então a primeira coisa vamos colocar todos esses dados aqui em forma gráfica, Então as informações que a gente tem é o valor da cota inicial. Temos aqui que o primeiro trecho com inclinação constante de menos 3%, ele parte da estaca 541 e termina na estaca 548. E o segundo trecho de inclinação de 4% parte da estaca 548 termina na estaca 557. Então, vamos entender uma coisa aqui. A distância, quando a gente quer medir a distância aqui, o que é a distância? Seria o que? Zero, A gente começa com zero aqui, aí na próxima estaca aqui a gente andou 20, depois 40, 60, 80 e por aí vai. Para a gente determinar a distância é o que? É a variação da estaca vezes o estaqueamento padrão, ou seja, a distância é a estaca final menos a estaca inicial vezes 20. Então, o primeiro trecho, eu vou chamar de distância 1 aqui, seria o seguinte, ele termina na estaca 548, ou seja, 548 menos 541 vezes 20 são 7 estacas, então vezes 20. Então, esse primeiro trecho ele tem 140 metros. Então, o segundo trecho, fazendo que a estaca final é 557 menos a estaca inicial, que é 548, são 9 estacas vezes 20. Esse segundo trecho tem 180 metros. Por que a gente está calculando aqui o comprimento dos trechos? Porque a inclinação, ou seja, esse número que é dado aqui, inclinação nada mais é do que a razão da altura dividida pelo comprimento. Como a gente já tem o comprimento, que é simples de calcular, basta ver a quantidade de estacas que tem no trecho e multiplicar pelo estaqueamento. Como a inclinação também já foi dada, a gente pega e precisa achar só a altura. Para achar a altura, a gente conserva a altura aqui e passa comprimento para o outro lado, multiplicando, Chegamos que a altura, então, é igual a inclinação vezes o comprimento. Então, a altura 1 seria o que? A nossa inclinação é negativa, menos 3 sobre 100, porque é a porcentagem, vezes o L, que é 140. Quer dizer que dá menos 4,2 metros, ou seja, na cota inicial que eu tinha aqui, de 367, no final do trecho, eu estou no ponto 4,2 metros mais baixo do que onde eu comecei, ou seja, fazendo a soma, 367,28 menos 4,2 vai dar 363,08. Isso, então eu consegui calcular com a cota inicial e a inclinação, eu consigo calcular a cota final do trecho, sendo que a cota final desse trecho é a cota inicial desse trecho, porque onde acaba esse, começa esse. Então, como eu já sei a cota inicial agora desse trecho, sei a inclinação, eu consigo achar a cota também. Por quê? Porque eu calculo a altura aqui, Aqui está H1, mas é H2, que é essa altura aqui que eu quero calcular, que é o que? A inclinação é 4 sobre 100, porque é percentagem, vezes os 180 metros, quer dizer que dá 7,2 de variação de altura, ou seja, da onde eu iniciei para o final do trecho, aumentou 7,2 na altura. Então, se eu pegar esse valor de cota conhecido e somar 7,2, eu vou chegar em 370,28. Ok, então esse é o primeiro passo, determinar as cotas
no começo e fim dos trechos, né? Agora vamos para o cálculo do J. Naquela relação que a gente tinha, que ele passa na sala de aula, geralmente isso aqui é a letra A. Então olha aqui, o J é o I, né? O I1 no caso aqui é menos 3, menos o I2 que aqui está menos 4. Então vai dar menos 7%, que é igual a menos 0,07, né? Já tirando aqui do percentual. Então se o J for maior que 0, ou seja, para um número ser maior que 0, esse número tem que ser positivo. A curva será convexa e o parâmetro K será calculado dessa forma: distância de parada ao quadrado sobre 412. Já se o J for menor do que 0, para um número ser menor do que 0, esse número tem que ser negativo. A curva é côncava e o K é calculado dessa maneira. Então olha aqui, gente, côncavo é isso, ó. Tem esse formato aqui, né? E convexo tem esse outro formato. Vamos pensar o seguinte: côncavo você consegue encher, né? O convexo não, igual a colher. A colher tem um lado côncavo, que é onde você toma a sopa, e o lado convexo, né? Que é o outro lado da colher. Então tá bom. Olha aqui. Então, qual o nosso K aqui deu negativo, nós vamos ter que usar essa fórmula. Nós já sabemos que a nossa curva será uma curva côncava. Então, substituindo aqui os dados, distância de parada foi dado no exercício, 122 é da fórmula. Aqui embaixo a distância de parada novamente, nós vamos chegar no valor de K de 14,629. Por que a gente está calculando K? Porque a gente tem que fazer uma verificação, que é a seguinte: a fórmula do L, que é a corda máxima, né, é o raio vezes o módulo de J. O raio aqui não foi dado, então a gente usa o raio mínimo. Ou seja, substituindo aqui, o raio mínimo é 700. Vezes o J, que é 007, eu falo, aqui é módulo, né? A gente não vai pegar o sinal. Dá 49 metros. Como a gente tem que arredondar para cima e múltiplo do estaqueamento, no caso aqui, então múltiplo de 20, o próximo múltiplo de 20 aqui é 60. São 3 estacas. Eu não consigo lançar uma curva com 3 estacas. Não tem como. Então eu vou ter que fazer o que? Calcular o L mínimo. O L mínimo é 100 vezes módulo de J vezes K. Por isso que eu tive que calcular o K. Então o que acontece? Substituindo aqui, né, os dados que a gente já tinha, 100 da fórmula, o J que a gente já tinha e o K que a gente já tinha calculado, a gente chega no valor de 102,403 metros. Como a gente tem que arredondar para cima, e o próximo múltiplo de 20 aqui, então é 120. 120 são 6 estacas. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa curva terá 6 estacas. Então olha aqui, ó. Como que a gente lança a curva? A gente vai pegar e marcar uma estaca aqui, ó, no ponto central, né? E preste muita atenção. Essa estaca central que a gente lançou aqui, ela não conta, ela não entra na conta dessas, não entra. Você coloca ela ali, pronto, marcou o centro. Como são 6 estacas, quer dizer que você vai ter que jogar 3 para cada lado. Joguei 3 para cá, joga 3 para cá. Então você vai ter 120 metros, que é a corda. Se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos de 20 metros, é igual a 120. A gente tem aqui, ó, se a gente contar, tem 7 estacas. Mas por quê? Porque essa estaca aqui, ela não conta, tá bom? Então, calculando o raio aqui agora, porque como a gente não pode usar o raio mínimo aqui, se a gente trabalhar esta fórmula aqui e isolar, a gente consegue determinar qual que vai ser o raio que essa curva realmente vai ter. Ou seja, esse raio, na verdade, é o raio que a gente vai usar para poder fazer com o L mínimo, já que com o raio normal não foi possível, né? Então, resolvendo aqui, o raio vai dar 1714,286 metros. Agora vamos para o cálculo da ordenada máxima, que é J vezes L sobre 8. Substituindo, vamos encontrar um valor de 1,05 metros. O ponto crítico é calculado como I1 vezes L sobre J. Substituindo aqui é 0,3, a gente pega em módulo, vezes o L que a gente achou, né, que é o que a gente adotou lá, de 120 sobre 0,7. Vai dar 51,42. Como a gente tem que arredondar, o próximo múltiplo é 60. 60 são 3 estacas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha aqui, se a gente está aqui
1, 2, 3. Quer dizer que o nosso ponto crítico é exatamente no centro, né? Porque a nossa curva desenvolvida deu 6 estacas. Se o ponto crítico são 3 estacas, quer dizer que está no meio. A expressão da parábola ela é y igual a z vezes x ao quadrado. O que acontece? Aqui z é 4 vezes e, que a gente já calculou, vezes o L ao quadrado, ou seja, aqui você vai fazer 4 vezes 1,05, estou fazendo aqui para conferir, dividido por 120 ao quadrado, vai dar um valor aqui de 0,0291666. Então a equação vai ficar como sendo y igual a 0,0291666 vezes x quadrado. Então, deixando nessa equação aqui, vamos começar a montar aqui a ordem de serviço. O que a gente precisa fazer? A gente tem esse trecho aqui, ó. Sempre o primeiro trecho aqui é o principal. A gente faz o que? A gente vai prolongar ele, olha. Manter a mesma inclinação e prolongar ele até ele passar da estaca final aqui da curva, né? Pelo menos até aqui, tem que passar disso aqui. E vamos chamar esse eixo de eixo X. No ponto aqui onde começa a curva, a gente coloca outro eixo e chama esse eixo de eixo Y. Então o que acontece aqui? A nossa ordem de serviço, a gente segue essa ordem: estaca, pontos, cota no eixo X, distância. Então vamos lá, eu sempre calculo o que eu chamo de passo, que é o seguinte: o passo é você saber assim, ó, nesse trecho aqui eu tenho inclinação de menos 3%. A cada estaca que eu avanço, quantos metros eu estou andando, quanto que eu estou variando a altura, né? A cada estaca. É simples. Por exemplo, o passo 1 aqui é 20, né, metros, que é a vezes a inclinação. Ou seja, como a inclinação aqui é de 0,03 vezes 20, dá menos 0,6 metros. Quer dizer que de uma estaca para outra, eu estou variando na altura menos 0,6 metros. Então, o que acontece? No passo 2 aqui, que é nesse trecho aqui, com inclinação de 4%, seria o que? 20 vezes 0,04, que dá 0,8 positivo. Quer dizer que a cada estaca aqui eu estou subindo 0,8, enquanto que no outro trecho aqui, a cada estaca eu estou descendo 0,6 metros. Então, vamos lá. Nessa coluna de estacas aqui, é simplesmente preencher o número das estacas. Os pontos aqui, a gente coloca só os pontos notáveis. O primeiro ponto, né, que está aqui, ele é o PP, ponto de partida. Então a gente coloca, ele tem nome, ponto de partida, está aqui. A cota dele sempre será igual à cota inicial aqui que foi dada, né? A distância é 0, porque aqui eu ainda não andei, estou no começo, né? Estou no ponto de partida. A estaca 442 está aqui, não tem nome esse ponto. A cota dele será o que? Lembra que eu falei que nesse trecho aqui, cada estaca eu tô descendo menos 0,6 metros, então quer dizer que eu tenho que pegar esse valor e ir subtraindo 0,6 a cada estaca. Então aqui está o valor e a distância é 20, porque a distância que vai variar de 0, 20, 40, 60 e assim por diante, só de 20 em 20. A outra estaca está aqui, o ponto também não é importante, a cota também foi determinada dessa maneira, subtraindo 0,6, e assim se segue para os demais, até a gente chegar aqui, ó, nesse ponto, onde começa a curva. Esse ponto tem nome, que é o PCV, ponto de curva vertical. A cota dele está aqui, 80, só que aqui eu vou começar a somar minha equação. Lembra essa equação aqui, ó. Essa equação, como a gente tem 120 metros aqui, eu vou variar ela de 20 em 20 metros. Primeiro eu vou fazer para x igual a 0, depois x igual a 20, x igual a 40, até eu chegar em x igual a 120, variando de 20 em 20. Então, para x igual a 0, aqui foi 0. Então, vamos para os demais pontos aqui. O próximo aqui já não deu 0, deu 1,5
0,117, ou seja, está um pouquinho acima, né, do somando, que eu tenho que pegar essa e somar com essa. Vamos fazer aqui os demais pontos, lembrando que aqui, ó, esse ponto central aqui, ele tem um nome também, que é o PIV, ponto de intersecção vertical. Lembrando que aqui ó, esses valores aqui a gente substituiu aqui na equação, essa equação substituiu 0, achou aqui, depois 20, 40, 60. Quando eu substituir por 60, que é a metade, né, vai dar igual a ordenada máxima que a gente tinha encontrado. Então eu vou substituindo aqui e eu vou fazer isso até eu chegar aqui, ó, no PTV. Por quê? A gente prolongou esse eixo aqui até que ele ultrapassasse o final da curva. E olha aqui, ó, essas cotas em X são os valores que estão sobre esse eixo X aqui. Só que eu preciso das cotas do grade. O que é a cota do grade? Nesses trechos retos, que são essas marcações aqui, essas estacas verdes, a cota no grade é igual à cota no eixo X, porque tanto o traçado do grade quanto o traçado do eixo X estão no mesmo ponto, né? Aqui, ó, para mim achar o traçado do grade, eu preciso fazer o que? O valor que eu tenho no eixo X mais o valor da equação. Então eu tenho que somar. Então vamos somar isso aí, ó. Cotas no grade, né? Esses primeiros valores aqui é só repetir, depois eu vou somando até que eu cheguei nesses valores aqui. Agora eu falo o seguinte, gente, quando eu falei sobre prolongar o eixo aqui, aí eu disse que a gente ia fazer até o ponto final da curva aqui, ou seja, nós temos que achar a cota no eixo X até o final da curva. A prolongação do eixo X tem a mesma inclinação do trecho aqui, ou seja, por exemplo, aqui, dessa cota aqui para essa, eu vou abaixar 0,6 metros, depois aqui 0,6 metros, 0,6 metros. Então como que eu sugiro para vocês fazerem na calculadora? Olha aqui, pegando a calculadora aqui, a gente vai fazer assim, ó, a cota inicial é 367,280. Eu vou só colocar minha calculadora aqui com 3 casas decimais, que seria aqui, ó, na de vocês também, modo fix, a gente fixa ela em 3 casas decimais e aperta igual aqui. Eu vou deixar em 3 casas decimais e vou escrever de novo, ó, 367,280. O que eu faço aqui agora, gente? A gente aperta igual. Escreve a cota inicial, aperta igual. Presta bem atenção, que é uma coisa simples, mas tem que fazer certo. Escreve a cota inicial, aperta igual. A gente sabe que a cada estaca a gente está descendo 0,6 metros. Então eu vou fazer menos 0,6. Aperta igual. Veja que o valor aqui deu esse valor, né? Se eu apertar igual novamente, a calculadora já vai fazendo a soma em sequência, subtraindo 0,6 que eu preciso aqui, ó. Aperto igual de novo, tá vendo? A calculadora tá fazendo, ela tá fazendo na hora. Cada vez que eu aperto igual, ela subtrai 0,6. Assim eu elimino a chance de erro, ó. Vou fazendo aqui e vou anotando todas até chegar nesse valor aqui, né? 61,280, aqui, ó, cheguei. Então, para a gente calcular as cotas no eixo X, basta fazer isso. Escreve a cota inicial, depois soma o passo aqui, que no caso deu menos 0,6, e vai apertando igual, que ele vai fazendo para a gente. Aqui nesse caso, ó, para a gente achar a cota no grade desses trechos retos aqui, que são essas 4 aqui verdes, é só repetir a cota do eixo X, porque aqui tanto o grade quanto o eixo X estão no mesmo local. Agora essas aqui em azul, que é as pertencentes à curva, eu tenho que fazer o seguinte, tem que pegar o valor do eixo X e somar com a equação. Aqui é soma, né, gente? Não tem como. É esse valor mais esse mais esse, ou seja, o valor do eixo X mais o valor da equação, você vai encontrar os valores no grade. Quando você achar que o último valor, que é essa estaca aqui, o PTV, tem como você saber se você fez ela corretamente. Por quê? Aqui deu 365,480.
E a gente sabe o seguinte, que se eu conheço o valor da cota inicial, eu consigo determinar a cota em qualquer ponto do trecho. Como? Vamos pensar. Aqui no começo desse trecho com inclinação de 4 metros, a cota vale 363,080. Até chegar no PTV aqui eu tenho 1, 2, 3 estacas. Então, pegando a nossa calculadora aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. 3 estacas, né, que é 1, 2, 3, é a mesma coisa que 60, não é isso? 60 vezes a inclinação desse trecho aqui, que é 0,04, dá 2,40 metros. Quer dizer que em relação a essa cota aqui inicial, a gente subiu 2,40 metros. Então vou somar a cota inicial do trecho aqui, que é 363,080, e deu o que? 365,480. E deu exatamente o valor que a gente tinha encontrado somando essa cota com a equação. Essa maneira da gente fazer aqui é para a gente ver se a gente lançou a curva corretamente. A gente pega o valor da cota inicial, vê quanto que deu a variação de altura, que nada mais é do que a variação do comprimento vezes a inclinação. A gente acha quanto que subiu, soma com a cota inicial, acha o valor da cota. Deu igual, quer dizer que nós lançamos certo. Agora o que acontece aqui? Para a gente terminar o exercício, falta só essas outras estacas aqui. O que a gente faz? A gente viu que essa estaca aqui, de 365, ela está em cima do eixo. Então, para mim encontrar essa próxima estaca aqui, eu só tenho que somar mais 0,8 a altura que eu acho essa cota. Então, na estaca 552 aqui, ó, que ela está aqui, o que eu vou fazer? Ela não tem nome, é um ponto simples. Eu vou pegar esse valor que eu tinha aqui, ó, que tem que ser esse, né, que ela está no grade, porque esse valor aqui está lá embaixo, não me serve. Pego esse valor aqui, que está no grade aqui, e somo 0,8, me dá esse valor. E aqui eu já estou, no caso aqui, eu já estou em 220 metros. Aqui agora não tem mais equação. Nesse caso aqui agora, que são trechos retos, a cota do grade, novamente, é igual à cota no eixo. Então, aqui agora as outras estacas aqui, é só eu ir somando 0,8 a cada uma. Até chegar no PF aqui, que é o ponto final. Então, pegando a calculadora aqui de novo, vamos fazer aqui só para conferir. A cota inicial aqui então do trecho é 365,480. Se eu pego e aperto igual, né, para o número aparecer embaixo aqui também, e vou somar mais 0,8. Aperto igual, 366,280. Eu vou apertando igual e vou conferindo, né, 0,80, 880, até chegar aqui, ó, 70,208, tá certo. Consegui calcular todas as cotas aqui. Então o que acontece, gente? Não é difícil, só tem que praticar. Eu tentei deixar aqui o mais explicado possível, né? Quem foi na aula, no caso que a gente fez ontem, entendeu como é que fazia assim de uma forma talvez mais explicada do que no vídeo aqui, mas aqui também eu tentei deixar bem claro. Então volta o vídeo aí se caso você precisar para poder entender. E o importante que a gente tem que saber é o seguinte: nesse caso dessa curva aqui, por exemplo, você consegue ver que para você fazer essa curva você vai ter que depositar material aqui, ou seja, você vai ter que fazer aterro, você tem que colocar material. Então sempre, no caso, se você vai fazer aterro, você está somando, então você vai somar a equação. Se fosse outro tipo de curva, onde você tivesse que retirar material para fazer a curva, seria corte, né, no terreno, e você teria que subtrair os valores da equação. É isso aí, pessoal. Quero dizer o seguinte, que esse vídeo aqui é especial para duas pessoas, para o Humberto, o Betinho, e para o Marcos. E para todo esse pessoal da sala aí, quero mandar um abraço para a Rafaela, para o Gideon, para a Luciana, para o Romenick, para a Niânila,
pro Geisimar, pro Eurípides, pro Vanderlei, pra aquele pessoal aí todo. Então tá bom, gente. Até a próxima.